Olá, alunos, como vocês estão? Vamos então para a nossa segunda aula de estática, tá certo? O tema será centro de massa. Se você caiu aqui, perdeu a aula passada que está aqui em cima do card, estática 1. Na estática 1 apresento o que a estática estuda e os principais conceitos fundamentais sobre a estática. Um deles é o centro de massa e depois a gente vai, ao decorrer deste módulo, desmembrando o assunto, estudando cada um separadamente, tá certo? O tema de hoje é centro de massa, então vem comigo. Vamos então recordar, aproveitando a aula passada aqui de cima, o que é o conceito fundamental do centro de massa. É o ponto em que se concentra toda a massa de um corpo. Essa massa total é o resultado de todas as massas das partículas que compõem o corpo. Quando se trata de corpos simétricos que possuem distribuição uniforme da massa, o centro de massa é o próprio centro geométrico. Para calcular o centro de massa, é preciso saber as coordenadas de cada eixo do plano cartesiano, além de levar em conta a massa de cada partícula, plano cartesiano, x, y e às vezes aparece o z, tá certo? Continuando, existem 3 formas para calcular o centro de massa. Vamos começar então com uma delas, centro de massa de um conjunto de partículas. Façamos inicialmente uma análise do centro de massa de um sistema de partículas em um mesmo plano, conforme mostra a figura a seguir. Nós temos um plano aqui x, y e temos 3 partículas aqui, P1, P2 e P3. E cada uma tem sua parte em x e em y. E agora, como calcular o centro de massa desse conjunto? O centro de massa C vai ser um x centro de massa e um y centro de massa. E como a gente faz isso? Bom, o ponto C, localizado em um ponto intermediário, né, do conjunto ali das 3 partículas, representa o centro de massa desse sistema. As coordenadas desse ponto, xcm, YCM, são calculadas a partir da média ponderada conforme as equações a seguir. Achou que a média ponderada era só na sua nota? Não! Também se utiliza no centro de massa de um conjunto de partículas. E como a gente monta aqui, na coordenada x de centro de massa vai ser m1 vezes x1. O que é m1? É a massa da partícula 1 vezes a posição x1, porque estamos falando da partícula 1, mais m2 vezes x2, massa da partícula 2 vezes o x2 dessa partícula, mais m3 vezes x3, tudo isso dividido pelas somas de cada uma das massas das partículas que participam ali desse cálculo. Para y, a mesma coisa, só que ao invés da posição x, a gente coloca o valor que ele está na posição y, tá? Das partículas. Então, professora, se eu tiver 10 partículas, eu vou ter que fazer m1x1, m1 x2, m1 x3, tudo isso até o 10 somar, cada um m1x, tudo isso dividir pela soma das 10 massas? Sim. E se fosse com z, né, que aqui a gente está x, y, e se tivesse o plano z, era a mesma coisa, seria z de cm, m1 de z1, mais m2 de z2, mais m3 de z3, dividido, como aqui são 3, né, mais m1, mais m2, mais m3, certo? Essa equação pode ser utilizada para qualquer número de partículas. Então, são 10, 2, 3, 20, 30. É a média ponderada, tá certo? Continuando, qual que é o outro formato para o cálculo do centro de massa? Além do conjunto de partículas, que é esse, nós temos o centro de massa de figuras planas. Outro caso a ser analisado do centro de massa é o centro de massa das figuras planas. Em geral, utilizamos a seguinte regra: o centro de massa de uma figura plana homogênea
Localiza-se sobre o eixo de simetria. Se o corpo possui dois eixos de simetria, o centro de massa estará na intersecção entre os eixos. Eixo de simetria, caso você não saiba, é uma linha que divide um corpo em duas partes iguais ou simétricas. Vamos aqui para o caso do retângulo. No retângulo, nós temos dois eixos de simetria. Temos a altura e temos a base. Nós temos que a simetria dividir em partes iguais. Eu divido a altura pela metade e a base eu também divido pela metade, que foi o que aconteceu aqui, a altura pela metade e a base pela metade. Nós temos aqui o centro de massa. O centro de massa do retângulo fica sobre os eixos de simetria que dividem ao meio a altura e a base. Portanto, para calculá-lo, basta dividir a altura e a base por 2, certo? E no caso de círculo, como que faz, professora? O centro de massa da circunferência de um círculo fica exatamente no seu centro, porque o eixo de simetria do círculo é uma reta que vai de uma de suas extremidades a outra, passando exatamente pelo seu ponto, pelo seu centro, perdão. Tá? Toda reta que você traça dentro aqui do círculo passa, né, no seu centro, tá certo? O que mais? Um triângulo. Como que a gente calcula o centro de massa de um triângulo? Triângulo é um pouquinho complicado. Como a base do triângulo retângulo, esse triângulo é retângulo, tá? Ele faz um ângulo aqui de 90 graus, é mais larga, a maior parte de sua massa encontra-se na parte inferior, conforme mostra a figura. O centro de massa do triângulo retângulo localiza-se a 1/3 da altura e base a 1/3 aqui está o centro de massa de um triângulo retângulo, tá bom? E agora, qual é o outro formato para calcular centro de massa? Agora é o centro de massa de figuras planas compostas. Como que a gente faz? Complicou? Não. Para calcular o centro de massa de figuras compostas, devemos considerar cada parte da figura individualmente, encontrar os seus centros de massa e, em seguida, somá-los. Para isso, devemos adotar um sistema de referência conforme mostra a figura. Ou seja, se a figura já vem assim composta, você tem que adotar o sistema X horizontal e Y vertical. Você tem que adotar um sistema de referência, tá? Nem sempre vai vir a figura com esses eixos aqui. Você tem que colocar esse sistema de referência, tá? Então, vamos lá, como que a gente faz aqui? A imagem acima mostra uma figura plana composta por um quadrado e um triângulo retângulo. Após adotar o sistema de referências Y e Z, temos que considerar o centro de massa de cada uma das figuras. Para isso, utilizamos índice 1, vamos chamar aqui centro de massa 1 para o quadrado e centro de massa 2 para o triângulo. E para calcular o centro de massa da figura inteira, devemos somar as coordenadas das figuras individuais através da equação. Vou somar aqui, x centro de massa vai ser a massa de 1, x de 1, mais massa de 2, x do figura 2, e a soma das massas. Analogamente, o mesmo para o eixo y. Y centro de massa, m1 vezes y de 1, m2 vezes y de 2. Ou seja, por que a gente dá essas coordenadas? Para encontrar aqui os valores, certo? Por isso que traça um sistema de referência para que você ali encontre os valores. Pode parecer um pouquinho complicado agora neste exato momento, mas não é, tá bom? Bom, afinal, mas o exercício eu vou deixar para o final. O centro de massa, vamos falar mais sobre ele. Podemos perceber a existência do centro de massa, né? Quer dizer, você fala, nossa, é tão abstrato, professor, o que é o centro de massa? Podemos observar o centro de massa quando você vê um objeto chamado de brinquedo João Bobo. Quem já viu João Bobo sabe o que eu estou falando. É um boneco de plástico ou de madeira eu nunca vi, que possui uma base arredondada. Mesmo que você empurre, ou balance, ou incline o João Bobo, ele retorna e fica de pé. Ele tem essa cara aqui meio assustadora assim, tá, às vezes. Isso ocorre porque a maior parte de seu peso está localizado na sua base. Se você for ver, né, se você já teve sei lá, você vai ver que embaixo tem areia. Ou seja, o peso dele é mais pesado do que toda a sua cabeça, certo?
E o que faz que seu centro de massa fique mais próximo do chão? Vocês perceberam que centro de massa sempre tem o quê? Massa. E uma distância, certo? Um X de uma posição. Então, se aqui na base eu tenho mais massa e eu estou mais perto e ele já está na base do chão, o centro de massa é mais para baixo. Por isso que ele vai e volta, tá? Ou seja, ele está próximo ao seu ponto de apoio. Você pode achar, mas é tão importante na física, por quê? Para quê? Para quê? Bom, o centro de massa, conhecer o centro de massa é importante até mesmo na nossa própria saúde. O centro de massa do corpo humano fica na altura da coluna. Por isso, ao levantar objetos pesados, recomenda-se a flexão dos joelhos, o que causa uma redistribuição da nossa massa em virtude da mudança do centro de massa do nosso corpo, não gerando assim danos à coluna. Isso acontece muito aquelas pessoas que trabalham em obras e levantam muito peso, ou outras funções que levantam pesos sem usar toda a biomecânica do corpo corretamente, força lombar, tem dor de coluna, bico de papagaio, entendeu? Porque ele desloca o centro de massa, mas não equilibra esse. Se você equilibrar ali, distribuir toda essa massa, enquanto você vai pegar o caixote, se você dobra o joelho, pega o caixote, levanta, você distribui quando você está subindo, né, com os joelhos flexionados, voltando para a posição de ficar em pé, você já está distribuindo toda a massa bem redistribuída no corpo, não sobrecarregando ninguém, coluna nem nada. Então é interessante. E o centro de massa também é muito utilizado no esporte, é chamada biomecânica, a física do esporte. Porque você já deve ter ouvido falar, geralmente jogadores que são de basquete ou futebol que são muito altos, eles são um pouquinho mais lentos, eles não têm tanto aquela explosão de velocidade, porque o centro de massa está mais longe do chão, eles são mais suscetíveis, né, a poder cair se tiver muita velocidade. Que mais? Nas artes marciais você escuta muito do centro de massa. Não sei se vocês já fizeram artes marciais, recomendo, sou uma pessoa que fez 9, 10 anos de artes marciais. A base é fundamental, você tem uma base, um equilíbrio de base, porque às vezes o mestre vem e tenta chutar o calcanhar para ver se sua base está firme na posição do cavalo, se for Kung Fu. Por quê? Porque você está trabalhando seu centro de massa, para você ter seu equilíbrio. E tanto é que quando você faz outros golpes, uma faca de pé, você tem que ser rápida. Você não pode ficar lá, olha gente, estou aqui tirando foto, estátua, porque seu centro de massa está deslocado. Você facilmente também pode ter um revés, correto? E o centro de massa também, além do nosso corpo e os benefícios em esportes e tal, você também encontra também na indústria, principalmente quem faz cursos técnicos em mecânica, tem uma matéria específica para isso, que agora eu esqueci o nome, né? E tem também na engenharia, resistência de materiais, que trabalha um pouco com o centro de massa. Aqui em desenhos técnicos, eu não sei se é o caso de vocês vão encontrar o centro de massa no desenho como essa bolinha aqui, tá vendo? Esse círculo aqui pintado em preto e branco, isso indica que é o centro de massa dessa peça. Ou seja, para construir essa peça, é o centro de massa e na qual, sabendo que essa é a posição de equilíbrio do corpo, eu posso anexar outro corpo que eu sei que bem aqui, ó, porque ele está aqui, nossa, é coincidência que esse corpo aqui, acho que é uma âncora, tá bem aqui em cima do centro de massa, não é coincidência, porque eu sei que é a posição de equilíbrio de toda essa peça. Ou seja, a arquitetura usa muito sobre o conceito de centro de massa, porque às vezes a pessoa faz um prédio lindo, um arco fantástico, passou o vento ou estabilizou alguma coisa, aquilo quebrou, o centro de massa não estava equilibrado. Ou seja, a engenharia utiliza também muito o conceito do centro de massa, tá bom? Bom, vamos para os 2 exercícios. Vamos lá? O primeiro, galera, é bem babinha. O primeiro a gente está utilizando o centro de massa, o cálculo num conjunto de partículas. Aqui no exercício ele dá 3 pontos, A, B e D. Né? Ele diz que todos possuem massas iguais a M. Tá? E ele dá a posição ali no plano, ou seja, o máximo de dificuldade que você vai ter é interpretar ali as posições. Eu acredito que vocês não tenham esse problema, tá
Assim, espera. Vamos lá. Primeiro, né, como a gente sabe, para saber o centro de massa desse conjunto de partículas, a gente vai chamar o centro de massa sempre chamado de C, tá? Então, a gente tem que calcular na coordenada x e depois na coordenada y. Professora, posso calcular primeiro no y e depois no x? Pode, que à vontade, fazendo corretamente, colocando sempre primeiro x, ali quando você escreve coordenada, primeiro x, depois y e depois se tiver o z, tá? Aqui então, a gente utiliza aqui em x, m de xa mais m de xb, né? A posição aqui de b, mais m de xd, tudo isso dividido por m mais m, coincidentemente as três partículas têm a mesma massa. E quais são as posições? Ele nem dá as posições porque ele quer que você interprete o gráfico. A posição de xa, ele está bem aqui no centro, onde cruza os dois eixos. Quando a posição é bem no centro onde cruza, essa posição é chamada zero, tá certo? Então, a posição de xa é igual a zero, xb é 2. Como é 2? Só contar aqui, gente. 1, 2, ó, tô em x, subi ali, ó, encontrei o b. E a posição de D é 4. 1, 2, 3, 4. Ele está bem em cima do eixo X. Ele está na posição 4. E ali eu coloco os valores e depois divido, né? Já vai ficar tudo em função de M. Dá para cortar. O X, centro de massa, é 2 centímetros. Acabou? Não. Tem que também calcular na parte em Y. Analogamente, nós fazemos a mesma coisa, mas agora com a ordenada Y. Em YA também é 0, certo? Porque ele está bem no ponto de cruzamento das duas. E aqui o YB é 3, porque 3, só você contar aqui 1, 2, 3, agora a gente está em Y. E o XD é 0. Por que é 0? Ele está em 4 na posição X, mas em Y, olha só, ele está bem em cima da linha, ele está em 0 em Y. Colocando os valores, vai ficar 3M dividido por 3M. Passou o facão, isso vai dar 1 centímetro. Então, a resposta, galera, tem que colocar a resposta, não deixar assim jogado assim no... Porque eu vou olhar esses para eles, são números. Qual que é a resposta final? Resposta C, porque a gente está falando de coordenadas, tem que falar que a coordenada C é 2 centímetros em X, ponto ou vírgula, 1 centímetro em Y. Tá? Aqui não tem problema de unidade. Eu tenho que converter. Não, aqui não tem problema disso não. Tá? Continuando. Agora no exercício 2, a coisa fica um pouquinho mais emocionante. É calcular o centro de massa de uma placa homogênea, ou seja, uma figura composta. Não sei se vocês já estão enxergando aqui, que são duas figuras planas que está nessa figura. Não sei se vocês perceberam nessa placa. Então, como a gente calcula? Bom, a solução, primeiramente, é você enxergar quais são essas figuras. E a gente vê o que? Um quadradão e um quadradinho. E é interessante que ele já dá o exercício com os eixos de referência, não são todos que dão. E ainda ele fala que os valores, ó, de 0 até aqui é 2A. Então, eu sei que aqui o eixo Y está dividido em A. Pegou a dica, né? E aqui também em X está todo mundo dividido em A. Por isso aqui ele continua. Olha só, aqui se é 2A, por que ele parou aqui em 2A, professora? Porque o quadrado tem os lados iguais. Então, esse quadradão tem os lados 2A. Esse quadradinho vai ter o lado de Azinho. Por que Azinho? Olha só, ele tá bem na metade aqui, ó. Se aqui é 2A e tudo era 3A, eu sei que aqui é A. Tá bom? É um pouquinho de lógica, tá? Com isso, ele já foi calculando já os centros de massa de cada quadrado. Olha só, porque ele traça aqui, né, a metade do quadrado você traça assim no meio, e o que ele coloca bem aqui no meio, ele já sabe que, ó, aqui é A. Por isso que ele fala aqui, ó, o centro, o primeiro quadrado de lado 2A, cujo centro de massa é o ponto A, esse ponto A de coordenada AA. Se o quadrado é 2A, o centro de massa aqui é AA, olha só você traçar aqui a metade, né? Você vai ter AA aqui, tá bom? E o segundo, que é um pouquinho mais difícil de ver, de lado A, o segundo a gente viu que tem o lado Azinho, certo? Só se você fazer aqui
a figura aqui, cujas coordenadas são 2,5A em x e meio em A em y. Meio A em y é bem rápido aqui de ver, né? Se aqui a gente traça aqui para o centro de massa, certo? No quadrado assim que traça o centro de massa, tá? Você cruzando as linhas. Aqui a gente vê que é meio A, tudo bem. E como, por que 2,5, professor? Olha só, aqui é 0 e aqui tudo, olha só, é 3. Só que ele tá bem aqui na metade, metade de A, meio A. Então, meio A mais 2A, 2,5A, tá bom? É simples, mas você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. Não é fazer ao mesmo tempo vendo a série, vendo o desenho, o anime. Não, você não, mãe, dá um tempinho aqui, só 5 minutos. Deixa eu prestar atenção, peraí, desliga ali e se concentra no que você está fazendo. Centro de massa é uma coisa simples, mas é detalhe ali que você tem que prestar atenção. Olha só, a abscissa do centro de massa da placa toda, né? Agora a gente calcula, lembra o centro de massa, né? Quando a figura é composta, eu faço em A e depois eu faço em B, né? Faço um de cada lado e somo. Então aqui é a mesma ideia. O centro de massa total vai ser a massa de A vezes a x de A, certo? Mais a massa de B vezes a posição x de B. Tudo isso dividido pela soma das massas. E aqui ele ainda dá um detalhe que depois ele solta só no final. Considere as massas dos quadrados, dos dois, como em área, como aqui embaixo, né? MA, área, em que A é a área de cada quadrado. Então, ele fala para a gente considerar a massa A e a massa de B, essa relação, sendo que a área vai ser a área de cada quadrado. Qual que é a área do quadrado? É lado vezes lado, certo? Bom, substituindo então aqui valores, fica um pouquinho, uns algebrismos, umas letras ali meio diferentes. Você chega aqui, essa expressão aqui, na qual ali você coloca os valores. A área de A, certo, do quadradão, é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. O lado a gente sabe que é 2A, 2A ao quadrado é igual a 4A ao quadrado. A área de B, o lado é Azinho, então é Azinho ao quadrado, certo? E o XA, X de A é A, certo? A distância aqui, X de A é A. Lembra aqui, ó, X de A é A, né? Bem no início. E o X de B é 2A meio. Aqui, né? X de B é 2A meio. Colocando, então, os valores ali naquela expressão, você chega nesse valor de abscissa X do centro de massa, 1,3A. Para a ordenada é o eixo Y, se faz a mesma coisa, mas agora utilizando aqui a posição em Y. Substitui os valores e você encontra o Y do centro de massa igual a 0,9A, tá bom? Então, resposta, a coordenada do centro de massa dessa figura aqui composta vai ser 1,3A, ponto e vírgula. Quando eu usar o ponto e vírgula, professora? Bom, se o número não é inteiro, como é nesse caso, você usa o ponto e vírgula, tá? Então, 1,3A, ponto e vírgula, 0,9A, tá bom? Porque no exemplo passado, olha, os números aqui eram inteiros, mesmo assim ele usou ponto e vírgula, mas ali você também poderia usar vírgula. Mas para não ter erro, fica mais fácil sempre você usar um ponto e vírgula, tá? Assim você não erra se o número tem vírgula ou se o número não tem vírgula, como colocar ali na coordenada, tá? Essa representação é uma representação matemática. Eu, infelizmente, não sei ponto que vocês estão em matemática, mas pelos erros que eu vejo às vezes nos exercícios, eu fico confusa em saber onde vocês estão. Bom, galera, e esse foi nosso Centro de Massa, um estudo especial, Estática 02, tá? Na próxima aula, vamos aprofundar sobre o momento de força, na qual eu citei bem aqui nos conceitos fundamentais, tá? Aqui no card, se você perdeu ou se você acha que não entendeu direito, vai lá na aula 1, na qual eu cito o que é o momento de força. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre isso e já mostrar alguns exercícios,
tá bom? Bom, é um tema fácil, galera, não é um tema difícil, só que é um tema trabalhoso que te exige principalmente atenção. Se você não tiver atenção e um pouco de lógica, você não vai reparar ali o que está acontecendo, tá bom? Bom, galera, um super beijo para vocês e até a próxima.